Fala, queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos lá para mais uma aulinha aqui, onde eu vou passar para vocês todos os detalhes desse grande dia de hoje, tá? Última semana desse ano extremamente abençoado que a gente teve. Última semana desse ano que teve pra gente boas oportunidades, grandes movimentações. E nada mais diferente do que hoje encerrar este dia fazendo o que tem que ser feito, operando do contexto correto, entendendo os movimentos do mercado. Felipe, como que foi o movimento seus do dia de hoje? Vou explicar tudo para vocês como que foi lá na sala, tá? Estamos em ritmo mais tranquilo esses últimos dias, mercado mais cauteloso, não quer dizer que não tá dando boas oportunidades, e tudo que a gente está fazendo está seguindo uma lógica muito bem desenhada. A lógica operacional do Smart Money mais o complemento da análise do preço. A gente faz o que precisa ser feito. A gente opera seguindo estes conceitos. Se tem oportunidade, a gente executa. Se não tem oportunidade, a gente não faz nada. Vou mostrar tudo para vocês a partir de agora. Você que quer dar um passo a mais, basta preencher o link na descrição desse vídeo e fazer parte do nosso time. Beleza? Antes eu dar uma passada aqui sobre o que aconteceu lá no pregão de sexta-feira, tá? Um pregão também bem interessante que a gente conseguiu fazer história, tá? Você tá perdendo de estar lá na sala ao vivo junto com a gente. Pregão de sexta-feira, o mercado foi bem chatinho, abriu e começou a subir. Não tem nada para fazer nesse tipo de movimentação. Você pode observar, a abertura simplesmente joga o preço para cima. Logo depois a gente conseguiu ficar analisando, simplesmente esperando. Tínhamos uma ordem de compra referente a esse movimento de alta nessa base aqui, na expectativa de ser comprador, mas o mercado não deu essa oportunidade pra gente. Aqui nós tínhamos uma mudança de característica, efetuamos uma compra, galera, foi praticamente na mínima desse movimento. Efetuamos uma compra e já voltamos vendido nesse dojizinho que tem aqui. Quem é meu aluno já sabe quão importante é analisar e observar doji. Depois subimos comprado, teve uma oportunidade de venda, depois o mercado fez uma outra manipulação dessa região, entregou um movimento e acabou finalizando a sua manipulação, jogando o mercado para cima com bastante força. Felipe, mas ele voltou corrigindo mais do que 50% do seu movimento, então quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tinha uma possibilidade de vislumbrar um mercado de alta, de continuidade no pregão de hoje. Isso é importante? É. Só que aí eu tenho que analisar com o pessoal o seguinte, falei, galera, quando o mercado abre aqui nessa região, já abre quebrando essa estrutura, isso aqui nos dá duas possibilidades. Primeira, referência de quebra de estrutura e de continuação. E segundo, o mercado, além de estar quebrando essa estrutura, pode estar gerando uma liquidez para jogar o preço aqui para baixo e assim a gente continuar validando a oportunidade de subir comprado. Deu para a gente comprar nessas duas regiões, até refinamos lá no gráfico de 1 minuto, nesses pós aqui para comprar, mas o mercado não teve força suficiente para voltar e dar a compra pra gente. Observe que eu fiquei muito na expectativa de manipular esse fundo duplo que o mercado deixou. Ô Felipe, mas ele não teve força para ir lá, o que é que eu faço? Galera, não tem o que fazer. O mercado simplesmente começou a subir. Nós efetuamos uma venda neste Fair Value Gap que aqui se encontrava. Foi um stopzinho de menos 50 pontos. Tranquilo, sem nenhum risco, sem nenhuma loucura, efetuamos essa primeira oportunidade de venda. Felipe, vocês tentaram uma nova venda? Tentamos. Quando o mercado passou com esse candle mais forte aqui, efetuamos uma nova venda no fechamento dessa barra. E aí foi um stop de 155 pontos. É triste? Triste. É decepcionante? Decepcionante. Mas acabamos tomando esse stop. Ficamos com uma ordem aqui, numa região de cima aqui, a gente tem como um contexto lá do pessoal da sala, tá? Foi bem interessante. Mas galera, o mercado não acionou a gente. O mercado efetuou o toque dessa região no primeiro ponto e não acionou, era exatamente a máxima do dia. Depois ele acabou voltando, a gente nem quis pegar essa região. Teve até aluno que conseguiu voltar vendido, conseguiu limpar esse stop aqui de menos 200 pontos aqui, tá? 205 pontos, na verdade, né? Conseguiu limpar esse stop nessa quedinha. Eu até fiquei com ordem de compra nesse Fair Value Gap aqui que aqui se encontrava, mas o mercado também não me acionou. Felipe, mas aí o que, que você faz? Cara, não tem o que fazer, galera. Quando você tá com as ordens posicionadas, eu simplesmente espero o mercado me executar. Mas não te executou, Felipe, e agora? E agora não tem o que fazer. E por fim, depois de muita luta, o mercado ficou sambando, travado nessa região aqui, acabou acelerando. O que que eu fiz?
uma vez mais, batalhei uma venda nessa região com stop. Olha o meu stop, galera. Foram 155 pontos nessa reoperação aqui. O mercado foi no detalhe, de novo, mesmo operacional, sempre seguindo a base de cliques. Eu não mudo aquilo que eu tenho que fazer. Se eu tenho que clicar, eu clico. Se eu faço uma vez, eu faço duas, eu faço 3 vezes. Se eu efetuei a primeira venda nessa região, com o mercado rompendo o topo, eu efetuo a mesma operação com o mercado rompendo o topo, deixando para mim a oportunidade de correção. Efetuei a venda, eu coloquei meu stop e simplesmente saí da frente da tela. Fui malhar, fui fazer outras coisas, o mercado ficou sambando, 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 entre o tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Lembrando, estava negativo, 205 pontos. O mercado sambou, 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 quase me estopou, não estopou, fiquei com a mesma mão de contratos, sempre efetuando a mesma quantidade de contratos em cada operação. E aí, tive a chance, graças a Deus, tinha deixado uma parcial com 90% da mão aqui, exatamente no meu ponto de cobertura, que estava um pouquinho aqui acima, tá? O mercado acionou e acabou voltando e me tirando ali, fechei o dia levemente negativo, tá? Bem tranquilo mesmo, se eu não me engano, eu fechei o dia ali com menos 20 pontos, 30 pontos ali, foi muito tranquilo, graças a Deus consegui limpar boa parte. Felipe, por que você limpou só boa parte, você não tirou tudo? Principalmente por causa do horário. Galera, o movimento que o mercado veio fazendo aqui me induziu a acreditar que esse fundo aqui poderia ser testado ou manipulado, e aí sim o mercado continuar o pregão na movimentação de alta. Mas pelo próprio horário, eu falei assim, esse dia aqui pode ser um dia de mais de realização, o mercado entregar a rapadura, vir testar essas regiões mais abaixo. Pô, Felipe, você não observou que aqui tinha um Fair Value Gap, já que o mercado quebrou a estrutura, ele poderia parar e continuar o seu movimento de alta? Infelizmente, galera, só fui observar isso depois do encerramento da operação. Eu vi a parcial e não prestei atenção, estava acompanhando pelo telefone, tinha dado uma saída. Foi um erro que eu poderia ter evitado, mas eu não prestei atenção nesse detalhe. Obviamente, quando você traça uma referência, eu estava usando essa referência, aqui para mim ainda era uma região de prêmio. Então eu não teria alterado. Então, de certa forma, não tem problema não ter visto isso. Só que, como o mercado fez essa manipulação com esses pavis e quebrou estrutura, uma nova referência não estaria errado eu estar usando, tá? Uma nova referência usando este fundo com este topo não estaria errado. Por quê? Onde eu estava acreditando que o mercado fosse romper a barra que me adicionou, a barra que jogou o preço para cima, juntamente com essa região que tinha esse doji aqui, era uma oportunidade de liquidez. E o mercado testou esse Fair Value Gap de forma muito objetiva. Então sim, dava para ter prestado atenção um pouco mais nesse movimento e validado a continuação deste pregão que foi extremamente direcional no dia de hoje. É difícil em alguns casos? Você tem que ser analítico e entender todos os movimentos do mercado. Felipe, você marca choque onde? Aqui ou aqui? Galera, se o mercado já fez uma manipulação, se o mercado já quebrou estrutura, o seu choque acompanha esse fundo que gerou todo este movimento. Então, olha só, nós temos essa referência de um choque no 5 minutos. A atenção que você deve ter é que no fechamento do pregão ali, próximo do último candle do dia, o mercado já fez um teste de máxima. Se o mercado estiver preparado para cair, a abertura amanhã já vem com um gapzinho entregando a rapadura, entregando um possível movimento de correção de toda essa alta. Lembrando, o último movimento que existiu de quebra de estrutura com correção nos 50% foi este movimento. Então, essa referência inteira aqui está carente de correção nos 50%. Então, deste fundo até o topo que foi originado no fechamento do pregão de hoje, estamos com a carência de um movimento de correção. E se esse movimento de correção ele está devendo, muita atenção nesse movimento de queda. Paciência e atenção total. Lá no Dolinha não tem nem muito o que falar, você está observando o belíssimo trade que gerou no pregão de hoje, tá? A abertura já vem quebrando a estrutura, você desenha uma nova referência. Felipe, mas você não gosta sempre de pegar o mercado onde vem manipular também um topo? Galera, essa falta de manipulação, às vezes tem que ser um pouco de ousadia para você clicar. Eu aconselho sempre o pessoal da sala a fazer o seguinte, quando você tem uma abertura com quebra de estrutura, você tem aqui um possível ponto que o mercado está induzindo pessoas a comprarem. Você vai fazer o quê?
Você vai sempre pegar o ponto mais extremo para se posicionar? Não. Você vai pegar o ponto que está abaixo da extremidade. Felipe, por quê? Qual que é a lógica de observar essa movimentação? Muito simples. Se você marca este order block aqui acima e o mercado acabar atacando esse topo e chegando nele, muito provavelmente o mercado não está chegando nele para te dar uma oportunidade de ser vendedor. O mercado está chegando nessa referência aqui, nesse extremo, para continuar o seu movimento ou manipular essa região e depois acabar caindo. Muitas das vezes vocês podem observar nos vídeos, nos últimos vídeos, os meus últimos trades, que quando eu tomo um stop no meio do caminho, eu acabo evitando a extremidade ou esperando uma confirmação e não entrando no risco. Por quê? Porque quando você esquece essa referência, você perde o ponto mais interessante. Se o mercado está tão forte, tão direcional, é muito mais prudente você ficar atento ao primeiro ponto de entrada e não o mais extremo, porque o mais extremo pode ser que o mercado vá lá para buscar combustível, buscar liquidez para entregar a rapadura. Então, muita atenção quanto a isso. A gente demorou para ver essa operação aqui, que a gente estava focado lá no índice, conversando lá, discutindo alguns pontos importantes e acabou perdendo, alguns perderam essa operação, tá? Teve um aluno que me mandou esse trade lá no privado, lá do WhatsApp, foi muito legal. Depois eu teve que ir esperando, falei com ele, cara, se der oportunidade de risco aqui, nós vamos entrar de novo, porque o mercado já manipulou um topinho, já entregou a quebra da estrutura, já validou continuação, qualquer oportunidade de reentrada está valendo. Pô, Felipe, mas se você não conseguiu entrar aqui e visualizou que ele quebrou essa estrutura, por que você não entrou então neste outro Fair Value Gap que também deu um belo movimento para baixo? Observe esses movimentos aqui. Eu tenho essa referência. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu marcar certinho aqui o mercado quebrando essa estrutura. Com o mercado quebrando essa estrutura, olha só a oportunidade que eu vou ter de traçar uma nova referência. Este fundo com este topo. O mercado corrigiu 50%? Não. Carecendo de correção nos 50%, eu ainda fico de fora dessas movimentações. O que eu faço? Eu acabo estendendo. O que eu faço? Eu traço essa referência aqui. Por quê? Porque o mercado desse jeito, com esse topinho duplo, é ponto de liquidez. E sendo ponto de liquidez, a probabilidade de uma manipulação e fechar esse Fair Value Gap era grande. Felipe, mas não voltou lá para fechar o Fair Value Gap. Infelizmente não voltou. E se não voltou, eu fico sem poder fazer alguma coisa. Então, muita atenção. São detalhes, galera, detalhes que fazem a diferença. Não adianta eu chegar aqui e mostrar para vocês os trades que deram certo, os trades que pagaram, os trades que você fala assim, uau, eu deveria ter vendido, Felipe, meu Deus, você enxergou um trade que eu tirou um trade da cartola. Não. A gente fala as operações que a gente fez. Tomou stop, a gente está aqui mostrando. Acertou um trade, fazendo uma análise bacaninha, vou te explicar o racional de cada operação para você aprender. E você aprendendo, você vai começar a lucrar. E você lucrando, você vai ter condições claras de replicar isso com mais e mais contratos, automaticamente lucrando mais. Felipe, ainda precisa aprender muita coisa, o que eu faço? Link na descrição desse vídeo para você preencher e eu estar entrando em contato com você, a gente startar o restante desse mês de dezembro e, claro, o grande mês, o grande ano, o grande movimento aí do ano de 2024. Eu conto com você. E aí o dólar foi 100% direcional, a última referência que você tem, você pode pegar o topo de hoje com a mínima de hoje, você pode pegar essa região aqui, até esse fundo aqui, para esperar uma oportunidade amanhã. Eu marcaria esse ponto aqui como meu ponto crucial de um cenário onde o mercado pode dar uma reversão e aí sim, com essa reversão, entregar um movimento de continuidade para a alta e aí sim a gente pegar esse movimento para baixo. Muita atenção nos detalhes. Eu teria mais paciência no dólar do que no índice, porque o dólar está tomando esse rumo e está corrigindo mais fraco. O índice, por mais que está sendo chato, às vezes está dando uma oportunidade um pouco mais clara de entrada. Dólar toma rumo e ele se torna mais técnico. Então, paciência e atenção. No mais, queridos, tamo junto. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã, super quarta, dia que a gente faz mais grana lá na sala, ao vivo. Te espero, vamos com tudo e bora pro game.